pro senhor. Bem-vindo. Boa tarde, pastor. Muito boa tarde para todos os ouvintes. Uma satisfação imensa estar aqui nas nossas quintas-feiras, sem falhar um dia, né? Sem falhar um dia. Esses últimos 2 meses eu vou falar para você, viu? O meu filho disse assim, papai, o doutor Kleber vai lá hoje de novo? Eu digo, vai. Vai enjoar dele. Pode ficar tranquilo, ele vai mesmo. E eu vou te falar uma coisa, todas as vezes que o senhor vem aqui, a gente aprende coisas preciosas, né? Que é saúde, né? Quando o senhor fala que o dente, ele é um órgão, hoje, o osso mais rígido do nosso corpo, né? Uhum. E a gente vai falando sobre desgaste nos dentes. Imagine o atrito que essa ferramenta que a gente tem recebe, né, Não doutor? sofre, né? Não sofre. Então a gente fica muito aliviado em saber que o senhor está aí na cidade aí com a Suzuki Odontologia, com uma equipe muito, mas muito competente, fazendo a diferença na saúde bucal das pessoas. E hoje nós vamos falar do que, doutor Kleber? Hoje vamos falar do medo do tratamento com implantes dentários. Eita, quem está com medo aí, gente? Chega para perto do rádio. É comum, né? Se você sente medo, se você não só do tratamento com implante, mas qualquer outro tratamento do dentista, né? Quero te dizer que isso é normal, né? Normal assim. Provavelmente você teve uma experiência muito ruim, né? Uma experiência muito traumatizante, por assim dizer, né? E isso foi se refletindo na situação que você está hoje. Então, eu canso de ouvir essas histórias, né? Dos meus pacientes. Os pacientes que vão lá e conseguem realizar o tratamento, incrivelmente eles também têm medo, né? Só que eles vão conversando, eles vão nos conhecendo, eles vão se expressando, né? Contando como que foi, né? O que foi acontecendo, e a gente vai entendendo, né? Tudo que vai passando o histórico desse paciente, tudo pelo que ele passou, tudo que ele viveu, como que ele se sentiu, né? E a gente vai trabalhando isso, né? Vai conversando, vai entendendo para realmente mostrar, né? Que hoje em dia está tudo muito diferente, né? Então, o que geralmente o pessoal fala, né? Os pacientes que conseguem realizar o sonho de ter dentes fixos, mas que têm medo e mesmo assim fazem, né? O que eles contam? Provavelmente vocês passaram uma situação muito parecida, né? Antigamente, né? Principalmente a população daqui, de Gurupi mesmo, que nasceu aqui, a maioria era zona rural, né? Não morava na cidade, morava em sítio, morava em chácara, muitas vezes afastado daqui do centro, e não tinha condições de vir realizar tratamento na cidade. Ou muitas vezes, né, não tinha condições de fazer o tratamento e acabava fazendo um tratamento com uma pessoa que muitas vezes não era nem profissional da área, né, é o que a gente chama de prático. Muitas vezes esses dentistas práticos passavam de sítio em sítio, fazenda em fazenda, fazia aquele mutirão ali, né, e tirava o dente, né, arrancava da maneira que eles imaginavam que sabiam, né? Muitas vezes não tinha anestesia, ou a anestesia era ineficaz, né? Tinha várias situações assim, né? Teve um paciente que até falou assim, nossa, eu perdi meus dentes embaixo do pé de manga, Meu né? Deus. Então, né, a gente seria estranho se a pessoa não tivesse medo do tratamento. É traumatizante É mesmo. traumatizante, né? Então, talvez você não tenha toda essa história, mas talvez passou por uma situação muito parecida. E se você tem medo hoje, né, eu quero dizer que você não está sozinha, né? Muita gente está com esse medo, está com esse mesmo sentimento que você. Essa cisma, né? Exato. Doutor Kleber, a gente ouve cada história, né, desse tempo aí dos dentistas práticos que arrancavam no buticão, né? No Quando se fala buticão, o buticão, o famoso o buticão, famoso buticão, a gente ficava assombrado, né? né? E a gente, se eu não escutasse essas histórias, né, várias e várias vezes, né, eu não acreditaria, né? Mas assim, no começo, a gente, assim, não é que a gente fala que é mentira, mas a gente é tão chocante assim, né, a situação que a gente parece coisa de filme, coisa de história Ah, mesmo. principalmente a gente que é dessa região, que a gente se lembra que antigamente era o antigo norte goiano, né? Norte-goiano, exatamente. Então, assim, era o esquecido. Inclusive, o fundador do Estado Tocantins, governador José Wilson Siqueira Campos, ele faleceu recentemente, né? A gente prestou aqui as condolências à família.
E a gente lembra que aqui era o norte goiano era esquecido, né? Era terra esquecida, abandonada, Terra né? de ninguém, né? Era terra de ninguém. Então, essas histórias que o senhor ouviu aqui são todas verdadeiras. Meu pai me conta que antigamente era justamente embaixo do pé de manga, né? Chegava, fazia a fila ali, ia tirando os dentes e já tirava da cadeira, vai, vem outro, Cuspia no balde. cuspia no balde, aquele negócio mais assim, cena de terror mesmo, de filme de Exato, terror. né? E assim, no começo a gente fica até intrigado, assim, né? Fala assim, nossa, como que podia ser assim, né? E a gente vai escutando todo, aí a gente vai assim, meio que se acostumando a escutar essas histórias, É, né? De tanto escutar essas histórias que os pacientes vão contando, a gente vai entendendo por que que tem toda essa cisma, esse receio, esse medo, todo esse trauma, de onde vem, né? E por que muitas vezes a pessoa chega naquela situação de estar com o dente mole, o dente com infecção, o dente está estragado, né? Por que vai postergando tanto essa ida ao dentista, né? E a gente tenta trabalhar isso de uma forma mais leve, né? Então, para quem tem muito medo, né? Muitas vezes está numa situação ruim, a gente está com dor, tudo, a gente precisa muitas vezes fazer um tratamento mais invasivo, não tem jeito, né? Mas hoje, para te tranquilizar realmente, a gente modernizou muito, né, a odontologia do que era 20, 30 anos atrás, do que é para hoje. A gente tem materiais muito melhores, a gente tem técnicas muito mais refinadas, os instrumentais são mais delicados, né? Então hoje, né, o tratamento no dentista está muito menos traumático do que era antigamente, né? Principalmente para você que tem receio, fala assim, nossa, eu vou fazer o tratamento, vai doer, eu posso te deixar realmente tranquilo com relação a isso, que o tratamento ele é muito indolor, né? Você não vai sentir dor realmente. Por que eu consigo falar isso com tanta certeza? Porque eu passo por isso? Não é porque eu passo pelo tratamento, mas esses mais de 365 pacientes que a gente atendeu aqui na cidade de Gurupi, que fizeram esse tratamento, eles mesmos nos relatam no final do tratamento como que foi, né? E provavelmente se você acompanha a gente nas redes sociais, você já deve ter visto vários pacientes contando essa mesma experiência. E o que a gente faz de diferente, né, para dar essa tranquilidade, dar esse conforto? A gente tem um protocolo de controle de dor, né, antes, durante e depois do tratamento. Então, antes mesmo de iniciar o tratamento, a gente começa muitas vezes fazendo atendimentos mais tranquilos, por assim dizer, para ir te habituando naquele ambiente, conhecendo a gente, pegando mais confiança, né? Então, muita gente não começa já fazendo a cirurgia em si, né? Faz alguma moldagem, faz uma sessão de manutenção preventiva para organizar as bactérias que estão na boca, tirar aquelas crostas que estão no dente, né? Faz uma restauração um pouco menos profunda, né? Então a gente vai avançando na complexidade do seu tratamento à medida que você vai se sentindo mais à vontade, você vai sentindo mais confiança, né? E quando a gente prepara você para fazer o tratamento, a cirurgia, a instalação de implantes dentários, no dia que a gente marca para fazer esse procedimento, a gente já vai te orientar e te prescrever toda a medicação que você vai precisar tomar antes de vir fazer o procedimento. Então, antes de você chegar, você já vai ter tomado os medicamentos que a gente te orientou. Isso vai fazer com que o remédio já faça efeito no seu corpo e quando você chegar para fazer o procedimento, o remédio já está fazendo efeito. Então, nisso, a anestesia vai funcionar muito melhor, vai ser muito mais tranquilo. A anestesia funcionando bem, você não vai sentir nada durante o procedimento. E a gente vai estar te monitorando durante todo esse processo. E qualquer coisa que você sentir de diferente, você tá com as mãos livres, você consegue levantar, consegue nos avisar, a gente complementa, a gente procura entender o que está acontecendo com você para poder, né, realmente fazer um tratamento que seja muito confortável. Acabou o procedimento, você vai embora para casa. Não precisa ficar correndo atrás do medicamento, dessas coisas. Você já tomou, você já tem os medicamentos. É só continuar tomando. A gente vai te fazer todas as orientações pós-operatórias que você tem que fazer, vai te entregar uma cartinha para você seguir, né, caso esqueça alguma coisa. E logo em seguida de finalizar o nosso procedimento, a gente vai fazer duas coisas muito importantes. A primeira é a aplicação do laser pós-operatório, né? O que é esse laser? É uma luz, né, vermelha, que ela vai trabalhar na célula de cicatrização. Então,
ela vai estimular a sua pele, a sua gengiva, o seu corpo a cicatrizar muito mais rápido. Então, você vai sangrar menos, vai ter menos inchaço, vai ter menos desconforto, né? E, fora isso, a gente trabalha com bolsa de gelo dentro do consultório. Então, acabou o procedimento, você já está com o remédio fazendo efeito, aplicou o laser, a gente ainda complementa com essa bolsa de gelo. Quem aqui nunca tropeçou, bateu a mão, deu uma martelada no dedo, fechou a tampa e ficou doendo ali, né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Pega gelo e bota em cima. Levou uma lavada, às vezes, do animal lá mexendo ali, de repente o bicho deu um coice no braço. Deu uma mordida. Uma mordida ali, só machucou a carne, você vai lá, bota a bolsa de gelo e já dá aquela aliviada. Exato. Então, a gente já quer que você já saia com essa sensação de alívio que o gelo traz. Justamente para quê? Você vai sair do consultório com a anestesia ainda fazendo efeito, né? Só que, à medida que você chega em casa, essa anestesia vai diminuindo o efeito dela, vai passando, né? Então, a função do gelo é isso. Quando a anestesia começar a passar, o gelo já está fazendo efeito. Então, você não vai sentir essa diferença, né? Então, lógico que assim, não é que você não vai sentir nada também, né? Não é assim, mas com certeza vai ser muito mais confortável do que você está imaginando, né? Você vai ter o quê? Aquele desconforto de um machucado. Muitas vezes você cai, né? Você bate. Isso vai, ao longo dos dias, você vai lembrar que você caiu, né? Mas não é aquela dor insuportável que vai impedir você de fazer as suas coisas, né? Então, toda essa preocupação que a gente teve para ter criado esse protocolo de controle de dor antes, durante e depois do tratamento, para garantir que você não tenha um desconforto que você está imaginando durante esse procedimento, né? Então, o seu tratamento vai ser muito mais confortável. Então, lógico que isso não vai ser suficiente para tirar o medo, mas isso está ajudando esses pacientes que têm medo a enfrentar esses medos e conseguir fazer o tratamento de implantes dentários. Inclusive, né, eu acho que eu cheguei a falar do seu Wilson aqui, acho que algum dia, acho que foi semana passada, semana retrasada, né? Ele era um desses pacientes que realmente tinha muito medo de fazer o tratamento e foi postergando durante muito tempo. E quando a gente finalizou o tratamento, né, a gente conversou com ele falou exatamente essa frase assim: se eu soubesse que era tranquilo assim, eu não tinha demorado tanto. Olha aí. Tinha postergado tanto porque não tinha o conhecimento de que não iria sofrer, né, os horrores Exato. que era enfrentar um dentista, né? Doutor Kleber, aquele barulhozinho da máquina, ele é aterrorizante, né? Como é que é? A broca que fala aquela máquina que faz o ali. Fala que é o motorzinho, né? O motorzinho, né? Aquele motorzinho ele é pneumático, então ele faz um barulho maior, né? Né? Hoje em dia, né, ainda a gente usa esse motorzinho para fazer alguns procedimentos, né? Dependendo, alguma restauração, tudo. Mas lá no consultório, para a gente fazer cirurgias, né, essa parte de implante dentário, a gente não trabalha mais com esse pneumático, a gente trabalha com motor elétrico. Então ele não faz esse barulho, esse zunido, essa zoada. Existe o motor ainda, mas ele é muito mais silencioso. É como se fosse você andar de carro a gasolina e andar no carro elétrico. Meu Deus, é diferente. Né? É diferente demais. Os dois vão fazer a mesma coisa. Sim, vai levar você. Vai levar você. O barulho é totalmente O barulho é totalmente diferente. Né? E só acrescentando essa coisa do medo, o que geralmente é um medo? O medo é o desconhecido. É a gente não saber o que vai enfrentar na frente. É isso que geralmente causa medo. Né? Então, a gente traz uma experiência do passado que a gente está carregando. Uma experiência traumática. Uma experiência, né? traumática, e a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. E o que a gente faz? A gente fica lembrando do passado. Então, a gente não saber que hoje é muito mais tranquilo vai fazer com que a gente só pense que só existe aquele tratamento do passado. Sendo que hoje evoluiu, avançou muito, está muito mais tranquilo o tratamento. Então, quando a pessoa descobre isso, né, é um outro mundo que se abre para ela. Né? Mas por quê? Ela não tinha esse conhecimento e a gente entrega isso aí para ela, que é o que a gente está fazendo todas as quinta-feiras, né? Com a vinda, né? A gente trazendo toda quinta-feira essas informações, esse conhecimento para você, ouvinte, que muitas vezes está querendo fazer um tratamento, mas não sabe como que é, ou tem medo de fazer alguma coisa, né? Que não entende e está com algumas dúvidas.
esse é o momento de você mandar mensagem pra gente, falar suas dúvidas, muitas vezes perguntar um pouquinho mais sobre o tratamento que você quer fazer, porque aí a gente vai te dar essa bagagem, vai te dar esse conhecimento, e muitas vezes esse medo que você está sentindo, com a informação que a gente vai dar, talvez, né, você se sinta um pouco mais seguro para estar indo fazer, né? Ou lá com a gente na Suzuki Odontologia, ou também no seu dentista de De confiança. preferência na Suzuki. De preferência na Suzuki, porque eu vou te falar, conheço profissional. Será um prazer receber vocês lá. Certeza. Doutor Kleber, a gente sempre fica observando essa questão do tratamento, e o senhor falando sobre o medo, né? O medo é uma mensagem que chega na nossa mente, né? E ela, às vezes, interfere até mesmo em decisões importantíssimas que a gente tem que fazer, que vai depender, às vezes, da vida da gente, né? O medo, ele é nosso aliado, mas ele também pode ser nosso inimigo, não é isso, doutor? Isso, com certeza, né? O medo nada mais é do que um sinal de proteção que o corpo dá pra gente, né? Então, quando tem alguma coisa que dá medo na gente, é porque aquilo lá, de alguma forma, a sua mente, o seu cérebro, ele interpreta que aquilo lá vai ser perigoso para você. Não perigoso assim que vai te tirar a sua vida, mas que vai te causar realmente um desconforto, ou físico ou emocional. Por exemplo, quem nunca brigou com o filho, o marido, esposa, e fica adiando aquela conversa de reconciliação? Sim. Não é que você vai apanhar, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Mas aquilo lá vai causar assim, um desconforto na gente, para a gente ter essa conversa. A gente tem que. Para a gente ter essa conversa é desconfortável. Ninguém gosta de fazer isso. Só que é necessário, porque se a gente não tem essa conversa, né, aquele atrito vai para frente, vira uma coisa pior, né? Aquele clima vai só pesando. Vai só né? pesando, né? E o medo de ter essa conversa é justamente isso, porque a gente não quer causar aquele conflito, aquela intriga, conflito, aquele desconforto aquele ali. desconforto, exatamente. Então, como você tem muitas vezes trauma do passado, só de pensar em fazer tratamento, a gente fala, opa, né? Poxa, a sua mente fala assim para você, né? O homenzinho do ombro, né? Fala assim, ó, você já não passou por isso? Lembra como que foi? Não vai ser legal, né? E ele fica lá te perturbando, justamente para quê? Não é que ele não quer que você resolva o problema, mas ele quer te proteger, por causa da experiência que ele teve no passado. Só que esse mesmo homenzinho que está no seu ombro, ele não sabe que hoje em dia é diferente. Ele ainda não foi informado. Não foi informado. Doutor Kleber, 5 horas e 23 minutinhos. Nós vamos para um break, intervalo comercial. Na sequência, a gente volta aqui com o doutor Kleber e a hora do implante na Master FM. Gente, estou aprendendo muito. Você está aprendendo também, né? Tem participação do ouvinte. Você quiser